Reparei que muitas pessoas no evento tinham nomes havaianos e, no entanto, não pareciam havaianas. Mark e eu pedimos a elas que nos explicassem o motivo daquilo. Fomos informados que, se sentíssemos vontade, o Dr. Henlin poderia nos dar um novo nome. A ideia era que nos identificássemos com o novo eu no caminho de não ter nenhum eu e nos fundirmos com a divindade no zero. Eu conhecia o poder de ter um novo nome. Nos idos 1979, tornei-me Swami Anand. O nome me foi dado pelo meu mestre na ocasião, Bhagwan Shir. Naquela época da minha vida, quando eu ainda estava lutando com o meu passado, debatendo-me com a pobreza e buscando um significado, o nome me ajudou a recomeçar. Eu o usei durante 7 anos. Era natural que eu me perguntasse se o Dr. Henlin me daria ou poderia me dar um novo nome. Quando eu lhe fiz a pergunta, ele disse que costuma consultar a divindade. Quando se sente inspirado, ele diz o que recebe. Mais ou menos um mês depois daquele primeiro seminário, ele me escreve dizendo o seguinte: Joy, vi uma nuvem surgir na minha mente outro dia. Ela iniciou uma transformação do seu eu, agitando-se lentamente e transformando-se em um amarelo bem suave. Em seguida, ela acendeu o seu eu como uma criança ao despertar na invisibilidade. O nome Al-Akua, divino, energia da invisibilidade. Recebi a seguinte citação hoje como parte de uma mensagem do e-mail. Ó Senhor, que me transmites vidas, concede-me um coração repleto de gratidão. Eu lhe desejo paz além de todo o entendimento, a paz do eu. E Haleakala. Adorei o nome Al-Akua, mas não tinha a menor ideia de como pronunciá-lo. Assim escrevi para o Dr. Henlin pedindo, e eis o que ele respondeu. A é o som da letra A em pai. O O é o som da letra O em oi. O K é o som da letra C em casa. O U é o som da letra U em azul. A paz do eu. A Ihaleakala. Consegui então entender e fiquei feliz com meu novo nome. Nunca usei em público, mas o fazia quando escrevia para o Dr. Henlin. Mais tarde, quando comecei o meu blog em www.joyvitali.com, passei a assinar Al-Akua. Muito poucas pessoas fizeram perguntas. No entanto, adorei usar o nome, porque parecia que eu estava pedindo à divindade que purificasse o meu blog, usando uma frase que significa para mim o afastamento das nuvens, para que eu pudesse avistar Deus. Embora o treinamento do fim de semana tivesse inserido Eu te amo no meu coração, pelo menos temporariamente, mesmo assim eu queria mais. Escrevi para o Dr. Henlin perguntando se ele viria ao Texas para falar sobre o Ho'oponopono com um pequeno grupo de amigos. Esse era o meu plano para poder desfrutar um pouco mais da pessoa dele. Ele viria ao Texas para dar uma pequena palestra e ficaria hospedado na minha casa. Nesse inteirinho, eu lhe faria diretamente perguntas a respeito do que ele sabe, inclusive sobre como ele curou aquela ala inteira de criminosos portadores de doenças mentais. O Dr. Henlin aceitou o convite e me escreveu o seguinte: Joy, obrigado por ter me procurado. Você não precisava tê-lo feito e mesmo assim o fez. Sou grato. Eu gostaria de propor um formato de entrevista para a visita informal que eu farei a Austin em fevereiro.
Talvez o pano de fundo da entrevista possa ser uma espécie de levantamento das abordagens à resolução de problemas que você examinou no seu livro Adventure. Eu o encaro como sendo mais do que o entrevistador e eu como mais do que o entrevistado na nossa combinação. A clareza é extremamente importante na hora de transmitir uma informação, seja qual for a forma de arte que ela assuma. Existe, por exemplo, muita imprecisão com relação ao que um problema é, que dirá a sua causa. Como podemos resolver um problema quando podemos estar incertos a respeito do que ele é? Onde está situado o problema a ser tratado? Na mente? O que é isso? Ou no corpo, onde quase todo mundo coloca as apostas? Ou em ambos? Talvez não seja em nenhum desses dois lugares. Há inclusive a questão de quem ou o que afeta a resolução do problema. Como você mencionou no seu livro, é difícil deixar de fazer julgamentos quando tentamos resolver problemas usando métodos como a oração ou o fórum, ou julgamentos ou as convicções são o verdadeiro problema. Deixe que o verdadeiro problema se apresente para que todos vejam. A entrevista informal não seria a respeito de métodos ou conceitos bons ou maus, certos ou errados. Ela seria uma maneira de trazer à tona a falta de clareza recorrente. Você e eu estaríamos prestando um enorme serviço se purificássemos a água, mesmo que apenas um pouquinho. É claro que cada momento encerra os seus ritmos e tendências peculiares. No final, como diz Brutus, parafraseando na peça Júlio César de Shakespeare, teremos que esperar até o final do dia para ver o que acontece. E é o que também teremos que fazer. Diga-me, quais as suas ideias a respeito da entrevista que você propôs? Não estou comprometido com ela como Brutus estava até o fim. A paz. E Haleakala. Logo em seguida, anunciei um jantar, inclusive com o Dr. Renin. Achei que talvez 5 ou 6 pessoas pudessem aparecer. Em vez disso, com pessoas se mostraram interessadas. Achei que talvez 5 ou 6 pessoas pudessem aparecer. Em vez disso, quase 100 pessoas se mostraram interessadas e 75 delas pagaram por um jantar agradável e de qualidade para reservar um lugar à mesa. O Dr. Heinlein me surpreendeu ao pedir uma lista com o nome de todas as pessoas que iriam comparecer ao evento. Ele queria fazer uma limpeza no que dizia respeito a elas. Eu não tinha certeza do que aquilo significava, mas enviei a lista assim mesmo. Eu agradeço dizendo, obrigada pela lista, ao Acua. Tudo consiste apenas em purificar a chance de nos livrarmos de coisas que não interessam e estar desimpedidos para Deus. Depois, a alma vive em função da perda do teu servo, e que esse anseio intensifique o teu valor. Compra termos divinos, vendendo horas de desperdício. Ser alimentada por dentro e por fora, não ser mais rica. Assim te alimentaria da morte que se alimenta dos homens. E depois que a morte morre, não existe mais morte. A paz esteja com você. E Haleakala. Quando o Dr. Heinlein chegou a Austin, eu fui buscá-lo no aeroporto. Ele imediatamente começou a fazer perguntas a respeito da minha vida. O livro que você escreveu sobre a sua vida, referindo-se ao Adventure, mostra que você fez várias coisas para encontrar a paz, começou ele. Qual delas realmente funciona?
Pensei um pouco no assunto e respondi que todos os métodos tinham valor, mas que talvez o processo da opção fosse o mais útil e confiável. Expliquei que é uma maneira de questionar as convicções para descobrir o que é genuíno. Quando você questiona as convicções, o que resta? O que resta? Repeti. O que resta é uma transparência a respeito da escolha. De onde vem essa transparência? Perguntou o Dr. Henlin. Eu não sabia ao certo aonde ele queria chegar. Por que uma pessoa pode ser rica e ainda assim ser imbecil? Indagou ele de repente. A pergunta me pegou de surpresa. Eu queria explicar a ele que a riqueza e a imbecilidade não são exclusivas. Não existe nada escrito que diga que somente os anjos são ricos. Talvez a pessoa antipática seja clara a respeito do dinheiro, de modo que ela possa ser rica e mesmo assim ser idiota. Mas não consegui encontrar as palavras certas naquele momento. Não tenho a menor ideia, confessei. Não creio que precisamos mudar a nossa personalidade para ser ricos. Basta termos convicção que aceitem a riqueza. De onde vêm essas convicções? Perguntou ele. Por ter participado do treinamento do Dr. Henlin, eu sabia o suficiente para responder. São programas que as pessoas adquirem com a vida.